Hoje eu vim para desejar para você um ótimo dia na presença de Deus, trazer para você um conforto, você que está passando um momento difícil, trazer para você ferramentas para você lidar com o seu agora. Bom dia! Trazer mensagens para te aproximar de Deus. Olha só a nossa palavrinha de hoje. Talvez seja isso que você esteja precisando nesse momento. Paciência. Paciência. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo. Para cada propósito debaixo do céu. E você, tem esperado com paciência os planos de Deus na sua vida? Ou você tem ficado impaciente? Comenta aí. Enquanto isso, vamos avisar o pessoal que já estamos ao vivo. Isso, bora que o tempo passe, não espera por ninguém. Vamos que vamos. Aí, muito bem. Muito bem, hoje eu vou iniciar aqui. Bom dia, Neuza, Graça, Leidiane, bom dia. Ó a palavrinha de hoje, ó. Acha, vocês não precisam disso, né? Paciência. Bom dia, Angeli. Bom dia, que bom ter você aqui, me prestigiando com a sua presença. Hoje eu trago uma cartinha aqui muito especial que fala sobre paciência. Sim, aqui, olha só, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, gente, Deus já sabe que você tem muitos planos aí no seu coração. Deus sabe, mas é você que precisa ter paciência para esperar pelo momento certo. Sim, porque para tudo há um momento certo. E às vezes a gente quer apressar as coisas. E quando a gente quer apressar as coisas não acontecem. E o que acontece? Isso nos gera frustração. Frustração quando a gente deixa de ter paciência para esperar o tempo certo de Deus e a gente quer apressar as coisas. Não façam isso, gente. Sabe por quê? Olha só, essa outra cartinha aqui fala sobre sonhos. Senhor, tenho muitos planos no meu coração, mas sei que prevalecerá o seu propósito na minha vida. Por mais que tenhamos planos, a nossa oração deve ser que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E não somente os nossos, né, gente? Um ótimo dia para vocês. Estou muito feliz aqui hoje de poder estar aqui nesse momento, iniciando o nosso devocional. E hoje fala sobre crescimento. Cresça e dê frutos. É o nosso tema de hoje. Lá em Salmos 92:12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro de Olíbano. Que lindo! O cedro do Olíbano deve ser uma árvore muito frondosa. A palmeira já é muito alto e diz que os justos, eles crescem. A gente precisa crescer e dar frutos. Aqui começa falando de Davi. Davi, antes de ser rei, era poeta e músico. Vocês sabiam que Davi ele era um poeta e um músico? Sim, poeta e músico, porque talvez muitos não saibam, não sei, mas Salmos inteirinho é música. Salmos é música. Música
que Davi compôs, porque ele era músico e também era poeta. Bom dia, Maria! Gratidão, minha amada. Muito bem. Então, grande parte dos salmos foi composto por ele. Davi descreve como a vida de um justo é e compara com o cedro de um olíbano, também a palmeira. Com isso, ele quer dizer que o justo teme ao Senhor, que não é justo por sua própria justiça, mas somos justificados pela misericórdia de Deus. O que é mais interessante, gente, no crescimento das árvores é que isso se dá por adição de camadas exteriores no crescimento das árvores. E olha só, isso se dá por adição, a coisa mais interessante no crescimento das árvores é que isso se dá por adição de camadas exteriores em seu tronco. Já a palmeira cresce de forma diferente. Ela cresce internamente. Então, como a palmeira, cresça primeiro para dentro, com um coração puro, busque santidade no seu íntimo. Olha que lindo isso, gente. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Aquele que teme ao Senhor é próspero, ao passo que o justo, que acha justo aos seus próprios olhos, engana a si mesmo. Então, muitas vezes, a gente não pode tentar ser justo aos nossos próprios olhos, e sim justo perante Deus. A palmeira, gente, tem a capacidade de sobreviver nas mais difíceis condições, em desertos onde nenhuma outra planta semeada vinga, e frutifica no lugar onde não tem vida. Suas raízes crescem profundamente e ela não se alimenta do que tem ao redor, mas ela se alimenta somente da fonte. Olha isso que interessante, a gente tem que aprender até mesmo com as árvores. Hoje a gente está tirando o ensinamento de uma palmeira. Quantas vezes você se alimentou daquilo que falaram ao seu respeito? Nós precisamos saber quem somos. Conhecer a nós mesmos faz toda a diferença na vida, pois o justo não pode depender de fatores externos para florescer. Assim como a azeitona, após ser espremida, entrega o que tem de melhor, o óleo. Use as circunstâncias da vida para dar o seu melhor ao mundo. Uau! Olha só! Aqui a gente está aprendendo até mesmo como a azeitona, que quando ela é espremida, ela é esmagada, ela dá o azeite. Percebe? Então hoje, gente, vamos colocar em prática. As circunstâncias não definem você. O seu sofrimento passado não define. As suas dores não te definem. Quem te define é o que Deus disse que você é. E o que Deus disse que você é? Deus disse que você é imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança dele. Então continue a crescendo como uma palmeira. Não se alimente do que está ao seu redor, mas se alimente do que está na sua essência. Busque em Deus esse alimento espiritual todos os dias. Todos os dias. E como temos estudado essa semana, eu quero te trazer 7 chaves para sabedoria. 7 chaves eu vou te trazer hoje sobre sabedoria. E você, que tal você colocar em prática uma dica dessa por dia? Uma dica por dia seria muito fácil. Bom dia, Rafa. Bom dia, Girleide, minhas amadas. Vou te trazer 7 chaves para vocês implementarem na sua vida, uma por dia. Primeira chave, hein?
aquilo que você alimenta cresce. Se a gente alimentar um cachorrinho, ele vai crescer saudável. Se a gente alimentar uma plantinha, dar amor e dar carinho para ela, ela também vai crescer saudável. Você já percebeu que aquilo que você foca expande? Qual tem sido o seu foco essa semana? Se o seu foco está na reclamação, no que há de ruim, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quando a gente foca no que está ruim, isso cresce. Isso cresce. Então hoje você tem a decisão. Você pode decidir naquilo que você vai focar. Talvez você possa focar no que está de bom na sua vida, nas vitórias, nas conquistas. Você não precisa focar nem no medo e nem na angústia. Porque dois não pode existir no mesmo lugar. Aonde está o seu foco, está o seu poder. Aqui diz assim, ou você dá resultado ou você dá desculpa. Os dois a gente nunca vai dar. Então, gente, primeira chave de sabedoria dessa semana: foco. No que você vai focar? No que está bom ou no que está ruim? Lembre-se que tudo aquilo que você focar vai expandir na sua vida. Chave número 2, são 7 chaves, hein? Você pode implementar uma delas por dia, tá? Suas mudanças na vida são proporcionais ao seu conhecimento. O medo só prevalece na ignorância. Por isso, o autoconhecimento é importante, tá? Ignorância muitas vezes também se refere ao não saber. Quando a gente tem medo de algo, é porque muitas vezes a gente não sabe como faz. E 85% do resultado que a gente ainda não tem é porque a gente ainda não se conectou com as pessoas certas, tá? O dia que você acessar essa capacidade ilimitada que você carrega, o medo acaba. Todos os medos são proporcionais ao que você não carrega, ao que você não sabe ao seu respeito. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente não acessa. A fonte que temos dentro de nós, quando é acessada da maneira correta, que é a fonte infinita, que é Deus, você começa a ter um potencial infinitamente maior. Porque para Ele nada é impossível. Nós carregamos muitas impossibilidades, mas Deus não. Qual é o seu impossível? Talvez você precise acessar mais a sua essência. Talvez você precise se conectar melhor. Você precise olhar para dentro. Tem muita coisa para a gente aprender, hein? Estamos apenas na chave 2. Vamos à chave 3. Olha só. Parasitas querem o que você ganhou. Discípulos querem o que você aprendeu. Olha que chave importante. Jesus, ele tinha discípulos. E os discípulos aprendiam com Jesus, mas sabe o que eles faziam? Eles não retinham só para ele. Eles ensinavam outras pessoas tudo aquilo que era passado de Jesus. Então os discípulos fazem isso. E hoje, vocês aqui, tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje, para que é? Não é somente para você. Ensine alguém. Fale dessas coisas para alguém, porque alguém está precisando das suas palavras aqui. Bom dia, Andréia, tudo bem? Você entrou aqui agora. Também a Luana, bom dia. A Silvana, como é bom ter vocês aqui, né? Para mais esse transbordo. Porque quando a gente aprende, a gente tem o poder também de ensinar. A gente não pode ficar retendo as coisas só pra gente.
Senão, por que Deus vai te dar mais sabedoria? Se não é para transbordar, se não é para multiplicar. Chave número 4. Deus não pede o que você não tem. Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem, mas sim aquilo que você quer manter. Porque aquilo que você quer reter irá te prejudicar. Tudo aquilo que você quer reter te empobrecerá. Mas quando você ceder, você ganhará. A alma generosa prospera. Deus quer ativar o nosso desapego total para crescermos. Aqui diz, gente, que Deus não pede aquilo que a gente não tem. Sabe? Então a gente não pode ficar retendo. Se eu aprendi algo, eu preciso passar para alguém, eu preciso ensinar alguém. Porque aí isso vai virando uma fonte. Eu ensino você, você ensina outra pessoa e o conhecimento ele vai se espalhando e vira uma corrente do bem. Isso é muito bom, isso é muito importante. Quinta chave de hoje, devemos ter atitude de servo. A atitude do servo determina a atmosfera do palácio. Como assim, gente? Como assim a atitude do servo determina a atmosfera do palácio? Olha só, quando você estiver servindo alguém, não faça isso reclamando, não faça isso murmurando, não sirva reclamando, não sirva com sentimento de inferioridade, sirva sabendo que você está fazendo para Deus, para Ele, pois é dele que vem a sua recompensa. Sabe qual é o nosso problema, gente? Às vezes a gente serve, às vezes a gente está num trabalho e a gente espera a recompensa das pessoas que estão ali. Mas entenda uma coisa, a nossa recompensa, a sua recompensa não vai vir dali. Muitas vezes a gente não é reconhecido no nosso ambiente. Tá fazendo sentido para você? Comenta aí. A nossa recompensa vem de Deus, pois é dele que vem a sua recompensa, o seu pagamento vem dele. Quer um ambiente diferente no seu trabalho? Ative uma atitude nova, ative uma atitude de gratidão, de alegria, de prazer e de satisfação. Sim, você precisa fazer diferente, porque aí a atitude do servo vai determinar a atmosfera do palácio. Através da sua energia, você vai contagiar positivamente o seu ambiente. Exatamente, na Bíblia diz, maior é o que serve. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Entende uma coisa? A nossa recompensa vai vir dele, vai vir de Deus. Não espere recompensa aqui na terra. Entende uma coisa? Quando você mudar o seu coração e fazer as coisas com amor, com gratidão, ninguém mais vai te atrapalhar. Sabia disso? Porque você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus e não para seres humanos. Se a nossa recompensa vem dele, a gente precisa ter uma nova atitude, porque só assim nós vamos conseguir mudar o nosso ambiente. Se você não pensar assim, o que acontece? A gente vai cair naquela armadilha da reclamação, de fazer reclamando, com aquele sentimento de inferioridade, você entendeu? A gente não pode se ficar olhando para isso, porque lembre-se que tudo aquilo que a gente focar vai expandir. Toda vez que a gente fica se sentindo, a gente nos sente menor, a gente se sente contrariado, rejeitado, esse sentimento cresce. Que tal você focar na gratidão? Foque na gratidão, foque no privilégio de ter um trabalho,
Foque no que está bom. Muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar. É ou não é, gente? Chave número 6. As provas da sua autoridade legítima são provisão, proteção e promoção. Aquele que te dá a visão, que é Deus, te dá a provisão. Aquele que te dá a provisão te protege, até do seu ego, e assim como dos seus inimigos. Então veja só, Deus nos dá provisão, proteção e promoção. Então muitas vezes a gente tem uma visão e Deus é que vai nos dar a provisão para que isso aconteça. E enquanto isso, Ele nos protege. E muitas vezes Ele nos protege dos nossos próprios sentimentos. Sim. E última chave, gente. A sua boca é a imagem do seu coração. Você sabia? A Bíblia diz, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A sua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Tá bom. As pessoas que falam, que criticam e que condenam e que falam mal do próximo, como está o coração dessa pessoa? Tá amargurado, tá machucado, tá cheio de maldade. Então a gente não deve ser igual. O que a gente precisa ser? A gente precisa ser diferente. Se a boca fala, se a boca é a imagem do nosso coração, que tipo de palavras precisamos falar? As palavras que precisamos falar é as que eu repito aqui todos os dias. Vamos fazer nossa declaração de fé, porque muitos aqui ainda não conhecem. Tem muita gente nova aqui. Bem-vinda, Luciane, tudo bem? Então, a nossa declaração de fé que a gente faz aqui todos os dias é: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição. Por quê? Porque em minha boca há um milagre. Então, seja a sua boca um milagre nesse dia de hoje. Foque no seu hoje. Depois eu vou mandar lá no grupo essas 7 chaves aqui de sabedoria para que você implemente isso na sua vida. Gente, porque teoria sem prática não resolve nada. Se você simplesmente ouviu e achou bonitinho e não vai colocar em prática, isso não serviu de nada na sua vida. Então, gente, a partir de hoje, tome posse daquilo que você ouve, dos conteúdos que você ouve de qualidade, mas pratique. Se você não praticar, não serve para nada. Fechou? Gente, está fazendo sentido para vocês? Comenta se está fazendo sentido, que eu vou dar continuidade. E o tema hoje tá muito bom. Ontem eu comecei falando do livro Anti-Medo. Sim, Anti-Medo. E muitas pessoas aqui, né, já leram esse livro. E ontem nós falamos que o seu maior bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Tudo aquilo que você tem medo está impedindo você de viver uma vida de propósitos. Sabe por quê, gente? A gente é aquilo que a gente pensa. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Qualquer coisa que estiver no seu coração, isso vai se tornar parte da sua realidade. E hoje eu vou falar um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais sobre medo. Sim, ontem eu já dei uma introdução e hoje eu vou falar um pouquinho mais. Você tem medo? Eu acredito que todos os seres humanos têm algum tipo de medo. Sim, todos nós passamos por algum tipo de medo.
Só que a gente aprende desde criança que ter medo de certas coisas nos livrariam de problemas. Por exemplo, ter medo de altura para uma criança faz total sentido. Você não vai deixar o seu filho chegar perto de um lugar muito alto que ele corre o risco de cair. É ou não é verdade? Com certeza. Exemplo, medo do fogo. Você sempre vai orientar o seu filho a não chegar perto do fogo. Mas muitas vezes a gente começa a falar assim para os nossos filhos: não chegue perto de estranhos. Isso é ou não é uma proteção? Sim, é uma proteção, porque nos nossos dias de hoje, muitas vezes algo de ruim pode acontecer de a gente deixar nossos filhos perto de estranhos, certo? Só que, por exemplo, esse medo que era saudável na infância pode, quando a criança crescer e ficar adulta, ela pode ter medo de falar com as pessoas. Já parou para pensar? A vida inteira você ouviu, não fale com estranhos, não fale com estranhos. E aí, de repente, você cresce, aí você precisa virar um vendedor. E aí você precisa falar com muitas pessoas. Você acha que você consegue? Não, porque tá lá aquele medo enraizado. Não posso falar com estranhos. Olha só. Então, veja só, aqueles medos da infância nos livraria de problemas, tudo bem. Mas olha só, o medo, ele distancia você daquilo que você nasceu para fazer. Sim, e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. É chocante isso, não é? Então presta atenção. O medo, ele distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Por exemplo, o medo de falar em público. Quem disse que eu nunca tive medo? Eu já tive medo, sim. Eu tinha medo de falar. E se eu não tivesse vencido esse medo, eu não estaria aqui hoje. Entende? Então, a maioria dos nossos medos, eles têm intimidade com o nosso propósito. E como é que você vence um medo? Enfrentando o medo. Olha só. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. E muitos pensamentos que temos são tóxicos e eles vão afetar diretamente a nossa autoimagem. Então, veja só. Se alguns dos nossos medos afetam a nossa imagem. Vamos ver quem sabe aqui comenta. Quem Deus disse que você é? Quem Deus disse que você é? Vamos ver quem vai comentar, hein? Deus disse que somos... Vamos ver, imagem e semelhança dele. Se somos imagem e semelhança dele, não devemos deixar nossos medos nos atrapalhar, gente. Exatamente, Nilva, muito bem. Então, medo, gente, é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar um drive mental para essa criança sobre prudência ou do zelo com a própria vida e não medo do fogo. A gente precisa ser prudente. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação dos nossos filhos. Então a gente precisa se preocupar sim sobre o que estamos semeando para a próxima geração. Será que estamos criando filhos medrosos?
A gente precisa ensinar A gente não pode ensinar para os nossos filhos que dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro, e a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não conseguem administrar a sua vida financeira. Quantas e quantas vezes a gente ouviu frases como: dinheiro não dá em árvore, é difícil ganhar dinheiro, lava a mão que você pegou em dinheiro. Coisas que a gente ouviu na nossa infância. Está mudando. Tem mudado a forma como que a gente é hoje. Muitos bloqueios que a gente tem com relação a dinheiro, a finanças, vêm da nossa infância. Bom dia, Daiane, muito bem-vinda aqui. Nossa amiga de Portugal, muito bom, muito bom. Então, hoje estamos falando sobre medos. Medos, sim. Veja só, imagine isso, uma semente plantada na infância pode gerar uma vida de miséria. Então, que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e refém de crenças limitantes construídas por você? É claro que não. É claro que não. Quando você fará algo em relação a isso? Então veja só, a gente precisa criar seres humanos, né, os nossos filhos com prudência, para que eles possam não ter medo das coisas, sim ter prudência, saber como agir em qualquer situação. E isso tem que vir da educação dos pais. Veja só, o maior problema das pessoas é falar antes de tornar-se. Sim, apenas, olha só, viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não são necessárias. Isso é tanto verdade. Ah lá, ó, todo rico não presta. Quais crenças mais a gente ouve? O rico não vai herdar o céu. Tem muita coisa aí, né? A gente já ouviu muito. E aí o que acontece? Se o rico não vai herdar o céu, então eu não quero ser rico, né? Ou todo rico é desonesto. A gente ouviu muito disso. Então olha só, os nossos filhos, eles ouvem o que a gente fala ou copia aquilo que a gente faz? Vocês, como pais e como mães, vão saber essa resposta de cor. Alguma vez já escapou assim, sem querer, um palavrão? O que aconteceu logo em seguida? O que aconteceu logo em seguida? Você vê aquela criança pequena repetindo aquilo que você falou. Entendeu? Então, a gente precisa viver aquilo que a gente deseja ensinar. Por exemplo, os seus filhos vão aprender a ler um livro se eles verem você lendo. E não de você mandar ele ler. Entendeu? Então, tudo aquilo que você quer implementar na vida dos seus filhos, você já precisa estar vivendo na sua. E aí as palavras não vão ser necessárias. Agora, se você é daqueles que fala, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não vai funcionar. Os seus filhos vão imitar somente aquilo que você não quer. Porque você não está sendo exemplo. Exatamente. Os filhos são cópia da gente, é cópia daquilo que a gente faz. Criança sempre vai falar aquilo que ouve, sempre, sempre, sempre. Então, cuidado com as suas palavras perto dos seus filhos. Olha só, você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca de quem cuida e não apenas pelo ouvido? O bebê começa a observar o movimento da boca da mãe ou da cuidadora ou de quem está próximo. Mas olha só, as crianças realmente aprendem muito através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Então, gente, olha só, primeiro você vive
depois você transmite essa verdade para os seus filhos e para a sua família. Então, tudo aquilo que você quer passar para os seus filhos de bom não é só falando, é fazendo. Só falar não adianta nada. Não resolve. Então, gente, voltando a falar do medo. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno. Mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Como na famosa frase, mente vazia. Vamos ver quem lembra desse ditado. Mente vazia é... Mente vazia, o que é? Ah, eu não vou falar, hein? Esse a gente ouviu desde criança também. Olha só, apesar dessa frase não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. Ah, Angeli sabe. Essa frase a gente ouviu bastante. Olha só. Exatamente, Neuza. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável porque, segundo a neurociência, a falta de ação produz inatividade no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado. E não estou falando sobre dinheiro, olha só. Todas as vezes que a gente fica com aquele tempo vago, aquele tempo livre, percebe que muitas vezes a gente não consegue produzir nada de bom? Porque se mente vazia, oficina do diabo, pode ver, quando você está com mais tempo, você começa... Quando você está produzindo... E muitas aqui vão saber, não dá tempo de nada, não dá tempo de olhar para a vida do vizinho, não dá tempo de falar mal de ninguém, porque a sua vida está produtiva, a tua vida está fluindo, não dá tempo. Mas quando a sua mente está vazia, quando você não tem nada para fazer, aí começa, né, aquela atividade mental. De todas aquelas coisas, de todas aquelas vozes que vocês já conhecem. Então, gente, um recado muito importante, não deixe sua mente ficar vazia. Encha sua mente das palavras de Deus. Olha só, qual adubo mais poderoso que a semente do medo, para que a semente do medo germine? Olha só, o adubo são atos negativos. Então, como que o medo se instala na nossa mente? Através de pensamentos, comportamentos, escritas negativas. Percebe que quando o nosso pensamento negativo, aí a gente começa. Ninguém gosta de mim, ninguém me dá valor, eu faço tudo para todo mundo e ninguém me reconhece. E aí vai. Aí começa aquele vitimismo que não tem mais fim. E aí quando você vê... Você está totalmente negativa, reclamona e ninguém gosta de ficar perto de gente assim. É ou não é verdade, gente? Então, a única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o trigo do joio é o agrotóxico que chamamos ações positivas de enfrentamento. Ou seja... A gente precisa enfrentar os medos. Outra coisa muito importante é a autoobservação. A gente pensar assim, opa, peraí, parece que a minha mente está negativa. Trazer isso para o consciente, porque quando a gente está negativo, a gente nem percebe que está. Conhece alguém, né, Neuza? Eu também. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima do seu medo, você sempre estará pronto para a vida medíocre que a maioria das pessoas tem. Percebe que as pessoas que mais são medrosas, a vida dela não anda, não vai para frente.
Então, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Mas olha só, existem 2 tipos. O primeiro é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação, gente, não pode ser dominada por completo. Haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Por exemplo, se você vê um leão na sua frente, você não vai pensar sobre o que você vai fazer. O teu cérebro já dispara um alarme e você sai correndo. Você viu uma cobra, você vai sair correndo. Não tem como pensar sobre o que você vai fazer, não pensa. É um instinto do seu cérebro. Já o segundo é o que trava você, é aquele medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa medo psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejável, sempre te conduzindo a fugir dos seus alvos e a não estabelecer novas metas. Ou seja, é um medo psicológico. E o medo psicológico é o medo mais difícil da gente lidar com ele. Por quê? Porque ele só existe na nossa mente. Mas olha só, aqui não fala somente sobre ele, mas fala da melhor forma da gente tratar esse medo. Sim, é através da dessensibilização sistemática, ou seja, enfrentando eles. Então, quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes te gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre essa situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui. Querem ter autoridade, domínio, conhecimento para fazer as coisas sem enfrentar aquilo que as limita. Se a gente não enfrentar nossos monstros, eles se tornarão nossos senhores e determinarão nossos resultados na vida. A liberdade estará em abrir as portas e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. A Neuza sabe que cada dia ela precisa enfrentar um medo. Não é, Neuza? A gente está a cada dia enfrentando esse medo. E você está ganhando. Era uma coisa que te paralisava, hoje não está paralisando mais. Então a gente acaba não sendo mais escravo dos medos a partir do momento que enfrentamos. Gente, é muito legal. Uma criança de 4 anos diz assim, ó: pessoal, o medo é que tem que ter medo da gente. É uma verdade. O medo que precisa ter medo da gente. Porque o medo vem do inimigo de Deus. E o inimigo de Deus não é mais poderoso que ele. Deus é infinitamente mais poderoso. Então a gente precisa ser como as crianças, simplificando as coisas, sabe? Você que tem medo, pois seu raciocínio é muito complexo. Os medos são muito intensos, tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Gente, assim como uma criança, às vezes você fecha os olhos e você imagina o seu medo muito grande. Você quer ver um exercício fácil e que vai diminuir seu medo? Olha só, imagina que existe um botãozinho aqui dentro e você vai aprender a diminuir seu medo. Quer aprender a diminuir seu medo? É exatamente
as coisas simples que vão fazer diferença na sua vida. Quer ver? Fecha seus olhos. Respira. Pensa no seu maior medo. Imagina o tamanho que ele está na sua mente. Agora, nesse momento, você tem o poder de girar um botãozinho e ir diminuindo essa imagem que você está vendo aí dentro da sua mente. Vai deixando ele bem pequenininho. Vai, diminui, diminui, diminui. Imagina que agora o seu medo ficou do tamanho de uma formiguinha. Conseguiu imaginar? Conseguiu imaginar? Pode abrir os olhos. Você viu que exercício mais simples? Você fecha os olhos e você diminui aquela imagem mental que tem dentro da sua cabeça. Quem aqui conseguiu? Comenta aí. Olha só, o primeiro passo é acreditar, né, Graça? Quando acreditamos que podemos vencer, tudo fica mais fácil, porque somos mais fortes do que pensamos, né? Então, olha que exercício simples, simples, como as crianças fazem as coisas numa simplicidade, entende? Então, gente, que a gente possa ser simples como as crianças. Você quer ser livre? Sabe? Apenas compreenda que você precisa viver o hoje. Não fique procrastinando. Não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito hoje. Olha só que a nossa amiga escreveu. A gente não tem que buscar ser perfeito, a gente tem que ser honesto, íntegro, companheiro, né? Ultrapassar limites, ousada, não ter medo. Não busque ser perfeito, apenas busque ser você. Você viu, Silvana? Você pega o seu maior medo, porque ele só é grande dentro da sua cabeça, e diminui ele. A Graça tinha medo de cobra. E dentro da mente dela, ela fez a cobra virar uma minhoquinha indefesa. Agora ela não tem mais medo de cobra. Então, se você tem mais medos que você não está sabendo lidar, busque ajuda. Busque ajuda. É mais simples do que você pensa. Mas muitas vezes a nossa resposta está em outro ser humano, porque Deus deixou as pessoas para a gente se conectar com elas, para um ajudar o outro. E isso é o incrível da vida, sabe? Então a gente precisa fazer uma lista de tudo aquilo que tem nos travado, para que a gente possa, a partir de hoje, lidar com esses medos, enfrentá-los, tá bom? Gente, que live incrível hoje, hein? Agora vai chegar um momento que eu quero falar com você. Eu quero que você renove tudo aquilo que tem de bom aí dentro, porque Deus quer falar com você através de mim. Chega mais perto. Ouve com o seu coração. Repouse em verdes pastagens de paz. Aprenda a se libertar sempre que possível, descansando na presença do seu pastor. Esta era eletrônica mantém seus filhos conectados durante boa parte do tempo, ocupados demais para me encontrarem e em meio aos seus afazeres. A gente está vivendo uma era eletrônica, onde o celular está atrapalhando a nossa conexão com Deus. Eu incluí na sua essência a necessidade de descanso. Que estranho é o mundo onde as pessoas se sentem ocupadas por satisfazerem sua necessidade mais básica,
Quanto tempo e energia desperdiçam, estando sempre em movimento, em vez de reservarem um momento para procurar as orientações que dou para suas vidas. Eu o convidei para andar ao meu lado por caminhos de paz. Preciso que você indique a direção certa para aqueles que desejam viver na minha presença. Eu escolhi você. Eu o escolhi menos por suas qualidades e mais pelas suas fraquezas, que aumentam a sua necessidade de mim. Tenha fé e derramarei a paz em todos os seus caminhos. Tem muitos bloqueios que precisam ser ressignificados. Sempre, todos os dias, precisamos exercitar para avançar. Como é lindo, gente, como é lindo esse momento onde a gente pega tudo de bom que a gente aprendeu aqui. Vamos pôr em prática, não deixe somente aqui. Passe para frente tudo isso que você aprendeu. E só assim Deus vai fazer mudanças extraordinárias na sua vida, para você e através de você. Para você e através de você, muitas pessoas. Deus está te curando aqui hoje para que você cure uma geração de pessoas. Deus quer acabar com todos os seus medos. É isso que Ele quer para você. Ele te deseja somente o melhor. Gente, gratidão por esse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse momento incrível que tivemos na Sua presença, aprendendo, Senhor, sobre chaves de sabedoria, aprendendo mais sobre medo, aprendendo sobre as Suas promessas na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa cada dia nos guiar, nos orientar e nos livrar de todos os nossos medos. Fica conosco esse dia, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, que bom. Vamos para aquele momento mais que especial, nosso print? Vamos levar isso para mais pessoas, hein? Peraí. Vamos lá. Vamos bater um print. Vamos colocar no Store. Comenta, compartilha pra gente levar essa mensagem para mais pessoas. Bora transbordar, bora levar coisas boas, frutos bons para essa geração. Fechou? É isso. Amanhã eu tô de volta esperando você aqui para mais um cafezinho, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.